Deus é mistério. Porque justamente a mensagem fala sobre o poder da oração, meus irmãos. Enquanto o pastor orava, falava: Deus, como o Senhor é fiel. No capítulo 16, verso 16, e quem achou, dê um amém bem forte. E diz o texto: e aconteceu que, indo nós à oração, saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-o aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, os magistrados rasgando-lhes os vestidos, mandando açoitá-los com varas. E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E você diz amém? Amém! Meus irmãos, quando eu vejo o chamado de Paulo, o chamado dele me constrange de uma forma, para apenas explicar para você quem é Paulo, porque na verdade Saulo e Paulo são a mesma pessoa. O que muda é o nome judeu ou o nome romano. Quando nós estamos falando de Paulo, o plantador de igreja, quando nós falamos do apóstolo Paulo, aquele que ensina, aquele que corrige, aquele que nos ensina cartas de paciência, de perseverança, nós estamos falando nada mais, nada menos de um homem que escreveu 70% do Novo Testamento em média e passou boa parte da sua vida preso. Esse Paulo que diz para dar graças em tudo, esse Paulo que diz para nos regozijarmos no Senhor, é o Paulo que está escrevendo isso preso. E por que eu preciso dizer isso? Porque muitas vezes quando nós estamos vendo o apóstolo Paulo, nós estamos vendo um homem forte, um homem diligente, um homem inteligente, mas nós não vemos um Paulo que era perseguidor. E isso é a coisa mais linda do chamado que Deus nos dá. Porque antes de ser este cristão plantador de igreja, Paulo era um plantador de tenda. Paulo perseguia os cristãos, ele tinha um edito que dava autoridade a ele perseguir para matar. Então, na verdade, nós estamos falando do Paulo que agredia e matava cristãos. Por quê? Porque serviam e acreditavam na palavra de Deus. Só que no mesmo livro, no capítulo 9 de Atos, quando Paulo está indo no caminho de Damasco, quando ele está indo mais uma vez com ódio no seu coração, buscando os judeus, a palavra vai dizer que ele indo no caminho, quando ele estava chegando em Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Meu irmão, quando ele está falando que Saulo caiu, não é que Saulo caiu para trás, está dizendo que Saulo caiu para frente rendido. Isso é tão verdade que quando ele
mãe estava se arrumando para a igreja, falando: olha esse negócio de crente. Você se vestia tão bonitinha no mundo, umas roupinhas apertadinhas, estava toda bonita. E eu falando que aquilo que era perdição era bonito. E ela olhava para minha cara falando: você quer ir comigo? Não vou, não gosto desse negócio de crente. Todo domingo, você quer ir comigo? Não vou, não gosto desse negócio de crente. Mas quando o carro apertou, ela nem sabia do que estava acontecendo. Você quer ir comigo? E quando a dificuldade bateu, que me doeu, eu falei: estou indo junto. Vai dizer que não é assim, tem prova que só serve para aproximar a gente dos pés da cruz. Tem gente que não está entendendo, porque a dispensa está ficando vazia, porque o carro está batendo o motor, porque o relacionamento está dando errado, porque a tribulação está vindo. Me permita dizer, quando a gente está na rebeldia do mundo, é a peleja que põe a gente no pé dele, é a dificuldade que faz a gente se aproximar dele. Mas fica tranquilo, que assim como Jesus foi lá e resgatou um perseguidor, ele também me resgatou, ele também te resgata. Ele resgata quem é perseguido na tua casa, ele resgata o crítico da tua família. Falando em línguas estranhas, quando você menos esperar, está cantando, está pregando. Não desiste não, que a oração ainda vai converter um perseguidor na tua casa. Fica tranquilo. A coisa mais bonita, esse perseguidor está lá. Ele pergunta: quem é, Senhor? E Cristo responde: eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que Jesus está dizendo é: Paulo, se tu tentar resistir à minha graça, vai ser pior para você. Paulo, você é até rebelde contra o mundo, você pode bater boca. Lá no mundo, na piqueira, no baile, no pagode, você bate no peito e fala que é bom. Mas diante de mim, quanto mais tu tentar rebater, pior vai ser. O que Jesus está dizendo: Paulo, se eu fosse você, estava aí clamando, dizendo, gritando para ter misericórdia, porque contra o mundo você pode debater, você pode ter voz, pode ser uma pessoa até barraqueira, mas quando está nos meus pés, é melhor ficar orando, quietinho, se rendendo, porque quando está na minha presença não tem jeito. Perseguidor vira proclamador, perseguidor vira ungido. Quem criticou começa a ser crente. Paulo, se eu fosse você, não resistia ao poder dessa presença não. Paulo, nessa noite, se eu fosse você, não tentava resistir a esse fogo queimando no teu peito. Se eu fosse você, Paulo, não tentava resistir àquela presença que deu livramento dentro da tua casa, porque pode até estar fazendo cara de paisagem, mas sabe o livramento que Deus deu esses dias. Pode até estar olhando para baixo, fingindo que não é com você, mas no fundo você sabe do livramento que teve essa semana. Pode até estar olhando para o teto, está fingindo que não é com ele, mas sabe que Deus fez essa semana. E o perseguidor está simplesmente cai cego. E ele fala: olha, entra na cidade que eu vou te dizer o que convém fazer. Só que enquanto o Senhor aparece para Paulo e ele está cego, ele também aparece para Ananias, que é um profeta. E Ananias diz: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor diz para Ananias: Ananias, levanta e vai lá na rua chamada direita e pergunta na casa de Judas que tem um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que eu entrava num homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tomasse a ver. Mesmo a gente está falando que Deus está falando com Ananias, Ananias é um homem cheio de Deus. E sendo um homem cristão, verdadeiramente naquela época, está falando que geralmente quem é perseguido sabe o nome do perseguidor. Porque naquela época, inclusive, os próprios judeus eram contra as práticas cristãs. Então até os judeus tinham um hábito de saber, chegar aos ouvidos dele o nome dos perseguidores. Então imagina só, Ananias está orando, está servindo a Deus, e do nada Deus fala: Ananias, vai lá, procura um homem chamado Saulo de Tarso, que ele está orando. Ele está falando que um homem que matava, que um homem endemoniado, que perseguia, que torturava, agora está orando. Eu fico imaginando a cabeça de Ananias: Senhor, tu errou o nome? Não. Tá igual o corretor, você quis dizer o nome de não, aquele lá que ficava me perseguindo? Aleluia! E o problema é que muitas vezes a gente se coloca na condição de Ananias: Senhor, eu vou orar por aquele lá que estava me humilhando. A gente se coloca na condição de Ananias: Senhor, eu vou lá orar na casa daquela pessoa que estava falando mal de mim. Senhor, eu vou orar na casa daquela
que posta no Facebook fazendo piada de crente? Vai dizer que não é assim quando Deus manda a gente orar por alguém que maltratava, que humilhava, que perseguia? Senhor, eu acho que tu levou o nome. Eu vou na casa dela, que falou mal de mim para meio mundo. Eu acho linda a resposta de Jesus. Ah, mas falou mal de mim, mas você vai do mesmo jeito. Ah, mas me perseguiu, mas você vai do mesmo jeito. Ah, mas perseguiu a minha casa. Não é sobre a perseguição na sua casa, é aquilo que você vai fazer por conta do que você está carregando. Eu vou dizer de novo, você não está indo no teu nome, você está indo no nome do Deus Altíssimo. Quando Deus te levanta para orar por alguém, para libertar a vida de alguém, para curar a doença de alguém, não é, você não está orando por alguém que humilhou você, você está orando por alguém que Deus quer levantar. Ananias está se questionando, como assim? Ele perseguia, ele me matava, ele está falando, eu não quero saber o que ele era, eu estou te chamando para ungir e orar por quem ele vai ser. Não me importa o passado, não me importa onde Saulo passou, as perseguições, não me importa o lugar onde ele entrou, onde ele saiu, não importa o crime, não importa a ficha, não importa a acusação. Entenda, Jesus não está apegado ao que Saulo era, Jesus está apegado com quem ele vai ser na presença dele. Alguém está olhando para você e está falando, não tem mais jeito, eu não acredito mais, olha o passado dessa pessoa, a capivara é maior do que o caderno, e Jesus está falando, ai de você se eu pensasse igual, porque tem gente falando, não, Jesus não muda mais essa pessoa, Jesus não tem poder. Imagina se Deus tratasse você do mesmo modo que você trata alguém que Ele está mandando você orar. Nessa hora o glória até acaba. Porque muitas vezes nós somos assim. Deus está mandando a gente orar pela vida de alguém que nos feriu muito. Deus está mandando a gente orar pela vida de quem mais maltratou a gente. Aí a nossa carne, não vou não quero. Ou como diz até brincando, me obrigue. Deus obriga, viu? Você não pode cuidar da sua vida não. E ele começa a se questionar, falando, Senhor, eu ouvi falar que esse homem que você está mandando eu orar, perseguiu os seus. E Deus diz para ele, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. Ele está dizendo, Ananias, você está vendo um perseguidor, eu estou vendo um vaso. Ananias, você está vendo alguém com uma ficha muito extensa, eu estou vendo alguém que está sendo feito nas mãos do oleiro. Ananias, você está olhando o passado de alguém, você está vendo a roupa que ele vestiu, o palavrão que ele falou, o julgamento que ele cometeu, mas eu estou vendo somente um vaso cheio, aliás,
Tanto é que se eu falar para vocês, apóstolo Paulo, vocês vão lembrar de quem perseguiu do plantador de igreja. Se eu falar do apóstolo Paulo, você vai lembrar de alguém que perseguiu o judeu ou daquele que é chamado de um dos maiores apóstolos? Você acha que quando Jesus te levantar, você vai pegar o seu passado ou quem você é na presença dele? Você acha que quando Jesus estiver soprando o teu nome por aí, vão lembrar daquilo que você fazia ou daquilo que você é hoje, quando se tornou um crente disposto a trabalhar? E quando alguém vier falar do seu passado, fala assim: eu não me importo porque eu não estou mais nele. Eu estou no meu presente com Deus, eu estarei na glória nas alturas com ele muito em breve. Fica tranquilo que meu passado vai ficar para trás. Quando estiver na Nova Jerusalém, não vai ter ficha suja, porque nós estaremos reinando com ele. Para de falar do meu passado. Quem está tentando te levar para o passado sabe que você já está num presente diferente. É por isso que o diabo tenta tanto te acusar, com as fotos, com os áudios, com aquilo que você fazia. Porque se você ainda estivesse sujo, ele não queria te cutucar com a sujeira do teu passado. Se você ainda estivesse sujo, ele nem se importava com você. Porque, permita dizer, o diabo não vai tentar derrubar quem já é dele. O diabo não vai se importar em perturbar a casa de quem é dele. O diabo não vai tentar tirar da presença quem está na presença dele. Ananias, vai lá e ora. Mas, irmão, isso aqui me chama a atenção, porque a palavra vai dizer que Paulo está jejuando e sem ver há 3 dias. Isso aqui me chama muita atenção, porque muitas vezes a gente desacredita do que Deus pode fazer na vida de um novo crente. Então a palavra vai dizer que Paulo está há 3 dias sem ver e sem comer. Quando Ananias ora, ele já levanta cheio do Espírito de Deus. Tem gente lá que está orando para ser revestido há muito tempo. Vem Saulo, com 3 dias, é levantado, cheio de poder e vai lá fazer o que Deus chamou para fazer. Não sei quem vai doer, mas é bom que Deus cura. Tem gente falando, está chegando agora na igreja, já quer orar, já quer estender as mãos. Fica tranquilo que quando Deus quer, ele em 24 horas, ele muda a vida de alguém. Fica tranquilo, tem pessoas que entraram aqui em um final de semana, já não vão ser a mesma pessoa. Quando Deus quer, ele muda da noite para o dia. Tira do álcool, tira da cachaça, joga aquela droga que está guardada em casa fora, porque ele não precisa de tempo. O tempo é dele, o momento é dele, o processo é dele. Paulo vai partir para suas viagens missionárias. E é notório que tudo que Paulo vai fazer é em nome do rei. E uma dessas viagens que ele faz, ele recebe uma visão através de um sonho de um varão da Macedônia pedindo que ele passasse a Macedônia e ajudasse. Então Paulo está fazendo aquilo que o Senhor, aquilo que o Espírito diz para ele fazer. Isso aqui é a coisa mais bonita, que muitas vezes a gente acredita que Deus vai nos dar um Espírito Santo cheio de poder para... Eu decido o que eu visto, eu decido onde eu vou. É quando o Espírito já está mais ou menos, porque quando a gente está cheio dele, a gente nem entende como, mas a gente já está na casa de alguém orando para alguém sair perto. A gente nem entende como, mas nossos pés já estão dentro do culto. A gente acha que quando o Espírito nos enche, nos dá liberdade para fazer o que quiser. E ao contrário, quanto mais cheio eu sou do Espírito, mais eu estou disponível para aquilo que Ele quer que eu seja. O Espírito de Deus não nos enche para o pecado, mas para ser cheios da vontade dEle, para a glória dEle, para a honra do nome dEle, para regozijar no poder dEle. Nessa viagem, acontece que Paulo encontra uma mulher que está cheia do espírito de adivinhação. Isso daqui é muito importante, porque muitas vezes quando a gente vê, isso aqui é muito importante dizer nas igrejas, que às vezes a gente pede por muitos espíritos, mas não pede o espírito de discernimento. Essa mulher está cheia de um espírito de adivinhação e está dizendo: estes homens servem ao Deus Altíssimo. Mas não muda que o espírito que está nela é um espírito maligno de adivinhação. E muitas vezes nós estamos vendo, na verdade, um espírito maligno se apossando de alguém que performa, finge ser o que não é. E muitas vezes a gente está falando glória a Deus, aleluia, quando na verdade Satanás está tentando fingir para confundir os que são. Me permita dizer
noite de pedir espírito de discernimento, para que ninguém te engane sobre qual espírito está dentro dessa pessoa. É noite de pedir o espírito de discernimento, para quando alguém parecer, mas não ser, o Senhor te dar autoridade para expulsar o que não é. O poder de Deus também está em discernir os espíritos que estão ao nosso redor. Porque tem espírito de Deus, pastora? Tem, glória a Deus. Mas também tem espírito maligno, espírito de confusão. Mas eu estou pregando para uma igreja que está pedindo espírito de discernimento, para quando o diabo tentar fazer arruaça, bater no peito e falar: aqui não, Satanás, pela autoridade do nome de Jesus, eu reconheço as tuas más obras e eu te expulso pelo nome dele. E essa mulher adivinhando, ela dá grande lucro. E muitas vezes a gente acha que não. Meu irmão, quando nós estamos falando de feitiçaria, vocês não imaginam o quão rentável é um lugar de feitiçaria. Vocês não imaginam o custo do trabalho. Eu estou falando de pessoas que eu conheço gastar mais do que um salário inteiro para deixar no terreno. Eu estou falando de pessoas que investiram mais de 1.000, 2, 3, 4 mil reais por um trabalho. Então se engana quem acha que espírito de adivinhação não dá lucro para Satanás. Se engana quando a gente acha que espírito maligno dá lucro para as trevas. Paulo começa a se irritar com isso. Ele começa a se indignar e fica imaginando Paulo falando: está todo mundo achando que ela está glorificando a Deus, mas eu consigo ver com os olhos do Espírito. Glória a Deus. É Paulo dizendo: está todo mundo se confundindo, mas um crente verdadeiro vai saber discernir, vai saber o que fazer. Paulo se irrita e fala: em nome de Jesus Cristo, sai dela. Essa libertação que Paulo fez libertou a vida de uma, mas incomodou quem estava se aproveitando dela. E às vezes a gente não sabe por que muitas pessoas começam a ficar revoltadas quando a gente se converte. Me permita dizer, tem gente que quando você se converte perde o poder que exercia sobre você. Tem pessoas que quando você sai de uma relação abusiva, de um ciclo de amizades vicioso, do vício da droga, da cachaça, do cigarro, sabe que quando você é liberto pelo nome de Jesus, perde aquilo que te aprisionava. O diabo não fica satisfeito quando você podia estar no pagode, estar no terreiro, estar no axé, mas você está no culto como esse, numa igreja como essa, porque me permita dizer, como diz o ditado aí, quando se levanta do caixão, o velório acaba. Quando você sai dessas cadeias que estão te aprisionando, a tua morte espiritual acaba. É por isso que tem tanta gente que está no mundo indignado, porque perdeu a influência espiritual que tinha sobre você. E a gente muitas vezes não entende porque alguém começa a se revoltar. Não é só porque você é crente, é porque perdeu o controle que tinha nas suas emoções, perde o controle que exercia sobre a sua mente. Paulo liberta uma moça e é o suficiente para que os magistrados vão lá, prende eles. Mas antes de prender, como diz no Nordeste, dê uma pisa, mas açoite mesmo. E alguém fala: mas o que eles fizeram de errado? Fizeram tudo aquilo que o mundo detesta. Pregaram a palavra de Deus para um mundo que odeia a palavra. Oraram quando o mundo não aceita a oração. Muita gente está se perguntando: Juliana, por que eu sou perseguida por esse jeito? Porque aquilo que você carrega tem incomodado muito o inferno. Essa perseguição é reflexo do tamanho daquilo que você carrega. E me permita dizer, não é a perseguição que vai diminuir, mas é a graça de Deus na tua vida que vai aumentar. Eu não vou falar que vai diminuir perseguição, não, porque diminuir perseguição é para quem para de ser crente. A palavra é: se a perseguição não para, a graça de Deus na tua vida também não. Se a humilhação não cessar, o renovo dele também não cessa. Fica tranquilo que se as lutas vierem, o poder dele vai aumentar. Como Paulo diz, a graça dele é suficiente. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu não vou desejar para ninguém, eu não vou orar para ninguém para a luta diminuir, não. Porque muitas vezes diminuir a luta é sinal de que parou de ser crente. Eu vou pedir para Deus te dar mais fé. A oração de hoje é pedir para Deus derramar mais poder na tua vida. É pedir para Deus te revestir e te batizar com o Espírito Santo. A
Eu fiz o que Deus pediu para fazer. Só que em vez de eu ganhar algo bom, eu ganhei mais gente me perseguindo. Paulo está no centro da vontade de Deus, mas está dentro de uma prisão. Paulo está fazendo o que Deus mandou, mas está dentro de uma prisão. Me permita dizer, estar no centro da vontade de Deus não significa que a aprovação não vai vir, não. Estar no centro da vontade de Deus não significa que eu não vou ter um dia de adversidade. Estar no centro da vontade de Deus significa que, independente, livre ou no cárcere, eu sei que eu tenho um Deus que no cárcere eu solto, Ele vai me ouvir, Ele vai atender o meu clamor. Estar no centro da vontade de Deus, muitas vezes não é estar livre da dificuldade, mas estar junto de um Deus que te fortalece. Estar no centro da vontade dele não vai diminuir o grau de dificuldade, mas vai aumentar o grau de unção na tua vida. Está chegando perto da meia-noite, eu fico imaginando o diálogo, e não está escrito na Bíblia, mas eu fico imaginando. Paulo, eu estou todo moído, eu não tenho força para muita coisa não. Mas o que eu vou fazer se eu já estou numa situação difícil? O que eu vou fazer? Eu vou orar, só isso que eu sei fazer? Eu falo, então tá bom, Silas. Eu também estou todo machucado, eu estou todo ferido por aquilo que me fizeram. Mas eu ainda tenho oração para entregar. Paulo, tu ora assim, Silas, tu louva. O que é mais bonito é que o contexto da prisão não impediu eles de fazer o que eles sabiam fazer. Porque um crente que é crente, independente da situação, sabe como orar, sabe como louvar, sabe como clamar. Não foi a prisão que impediu o louvor, não foi a prisão que impediu a oração. Porque muitas vezes nós estamos falando, quando eu cair numa prisão emocional, eu vou murmurar, eu vou reclamar, eu vou falar mal de alguém. E o que o Senhor está dizendo através da vida de Paulo é: a prisão não muda o que eu sei fazer de melhor. Entregar a minha oração a Deus, prestar o meu louvor a Ele, entregar o melhor que há em mim, porque eu sei que enquanto eu oro Ele faz alguma coisa, enquanto eu louvo Ele pode mudar a minha história. Não sei para quem vai isso, mas a palavra não acerta a cabeça errada. Tem gente aqui que só está numa prisão espiritual para aprender a orar de novo. Tem gente aqui que está numa prisão para aprender a dar louvor em vez de dar murmuração. Oh, meu Deus. Eu fico imaginando eles ali, e eu me falando, mas esses dois estão doidos, tomaram uma surra, estão presos e estão louvando a Deus no país. Eu imagino os outros presos me acordando de madrugada fazendo vigília. Não era para ter desistido. Eita glória! Isso aqui vai para a alma de alguém que mesmo nas situações mais adversas está orando de novo, está louvando de novo. E no meio desse processo alguém está olhando e falando: ué, não era para ter desistido? Depois desse processo não era para ter desviado? Não era para ter entregado os pontos? Não era para ter saído da igreja e desistir desse negócio de ser crente? Porque alguém está olhando para você e falando: nessa aprovação agora morre, nesse processo agora para. Não, não, não. Nessa crise financeira vai largar tudo e fazer serviço no terreiro para ver se abre a porta lá para ele. E alguém está falando: eu não dependo somente daqui da terra, mas independente do meu cárcere, eu ainda tenho voz para clamar para quem pode resolver. Eu ainda tenho choro para entregar para quem ouve o meu clamor. Eu ainda tenho voz para clamar a quem pode resolver. Eu fico imaginando, eu vou correr. Eu fico imaginando os carcereiros. Eu fico imaginando os presos. Mas rapaz, você apanhou. Você não está entendendo que o mundo está te batendo? Você não está entendendo que depois que você virou crente o negócio está apertando para o seu lado, não? Você não está entendendo que depois que você está vindo nas campanhas da igreja o negócio está arrojando não para você, não? Eu fico imaginando os carcereiros e os presos: para aí, vai descansar. Você está todo moído. Eu imagino o Paulo louvando, eu imagino o Silas orando, eu imagino eles falando: não me importa o que o meu físico está sofrendo, o meu espírito continua ligado no trono, independente do que está acontecendo. Eu sei que enquanto eu oro, o meu espírito está sendo renovado, ainda que a situação não mude, ainda que as portas que eu queria se
tenha tirado pessoas desse cárcere espiritual ainda, porque não é para você sair do mesmo jeito, é para você sair melhor. Perto da meia-noite, eles começam a orar e cantar hinos a Deus. E a palavra diz que de repente, meu irmão, ele está falando que Paulo e Silas não sabiam, pastora, do que ia acontecer. Paulo e Silas não sabiam do que iria ocorrer. Paulo e Silas não estão orando baseando naquilo que eles sabem que Deus vai fazer. Eles estão orando e cantando baseado naquilo que Deus é. Eu não oro porque Deus vai abrir uma porta. Eu oro porque Ele é o caminho. Eu não canto a Deus porque Ele vai abrir as minhas finanças. Eu oro para Deus porque Ele cuida de mim, ainda que as minhas finanças não mudem. Eu não canto para o Senhor por aquilo que Ele faz. Eu louvo a Deus por aquilo que Ele é. Somente quem adora Ele por aquilo que Ele é, ainda que a situação não mude, ainda que o cenário não fique diferente, nós adoramos um Deus que é o mesmo hoje, amanhã e em toda a eternidade. E de repente, Deus preveio um tão grande terremoto que as cadeias do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas. É por isso que o inferno está tão indignado com você, porque você está dentro da prisão e está orando, está nessa crise financeira, dando louvores, e alguém está olhando para esse crente e está falando: mas por que continua cantando? Por que continua orando? E alguém vai responder: porque eu estou esperando o de repente dele. Enquanto eu oro, ele move de repente. Enquanto eu louvo, ele entra na minha casa de repente. Enquanto eu estou aqui, ele vai mudando o cenário de repente. Porque enquanto eu creio nele, ele move no de repente dele. Não cessa de orar não, porque é no de repente. Atos 2, estão todos reunidos no mesmo lugar, em comunhão e oração, e de repente, oh meu Deus, se você soubesse o poder que a tua oração tem para chamar o de repente de Deus, se você soubesse a força que o teu jejum tem para invocar o de repente de Deus na tua vida. Alguém está falando: é o último louvor, vai parar de ser crente. É o último louvor, vai parar de ir para a igreja. É a última oração, não vai querer orar mais, mas de repente. Está orando na madrugada e de repente. Está pagando voto pelo filho que está desviado, de repente. Está orando por alguém que está no mundo das drogas. Eu vou dizer de novo: é de repente, é de repente, é de repente. E do nada na tua história vem um Deus que muda o teu cenário, de repente. Vem um Deus que quebra as cadeias hoje para operar o de repente dele na tua história. As cadeias se moveram. E o que eu acho mais bonito é que não abre só a cadeia de Paulo e Silas, abre a cadeia de todos. Você está achando que essa oração só vai mudar a sua vida, e Deus está usando isso para mudar a tua casa. Você acha que esse louvor que você coloca no trabalho está abençoando só você, e esse louvor está abençoando o teu ambiente de trabalho inteiro? Você não entendeu ainda que tem prisões que Deus permite que você esteja, porque Ele precisa que você seja a ferramenta dele para salvar alguém? Será que você não entendeu ainda que tem prisões que não é para morte, mas para você levar vida para quem está lá? O soldado fica atemorizado. Eu vou encerrar aqui. O soldado fica atemorizado, ele começa a perguntar: o que eu posso fazer para servir? E Paulo, que nem precisava estar na prisão, mas Deus mandou para salvar alguém, disse: crê, será salvo tu e a tua casa. Você não está entendendo o contexto dessa prisão, e o Senhor me trouxe aqui para dizer: eu estou te levando onde ninguém quer pisar. Eu estou te colocando em prisões para que você liberte quem está lá. Talvez você não entenda porque você teve que entrar naquele hospital. Talvez você não entenda porque enquanto você visitava um preso, Deus te usou para orar por alguém. Talvez você não entenda porque no meio desse transporte lotado, num dia tão difícil, Deus olha para você e fala: ora por alguém que você nem conhece. E olha você lá orando de novo, pregando de novo, louvando de novo, interagindo de novo com
mas Deus sabia que tinha alguém para ser liberto lá. Você nem sabe o porquê, mas Deus está querendo movimentar você para salvar onde ninguém quer pisar. Você não está entendendo, mas ser chamado para orar no meio da prisão pode ser considerado um privilégio, porque tem gente que quer sentir essa presença e não tem. Tem gente que queria ser cheio de poder e não recebe. Então, a noite de entender o poder que nós recebemos é para curar alguém pelo nome dele. A glória que ele derrama na nossa vida é para libertar alguém que estava cativo. Mas a prisão não é para te matar, não. Para de se colocar no complexo de vítima. Para de se colocar, não é tudo eu, mas é meu problema, mas eu sou vítima, coitado de mim. Para de olhar desse jeito e começa a levantar e olhar para o alto e entenda, eu sou um filho de Deus, você é filho de Deus que foi chamado para fazer coisas maiores, unções maiores, projetos melhores. Quando Deus nos chama para dentro de um cárcere, alguém que precisa ser liberto. Talvez nem Paulo sabia o poder que a oração dele tinha, pastora. Mas é no meio de uma prisão, é no meio de um processo, é no meio de uma dificuldade que ele começa a entender o poder da oração e o poder do Deus que ele tem. Talvez seja esse processo mesmo que você está vivendo que está te ensinando a orar melhor. Talvez seja essa dificuldade mesmo quando bateu na porta que